O Decreto de número 7272, de 25 de agosto de 2010, define as diretrizes e objetivos da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Dispõe sobre a sua gestão, mecanismos de financiamento, monitoramento e avaliação no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esta política tem o objetivo geral de promover a segurança alimentar e nutricional, bem como assegurar o direito humano à alimentação adequada em todo o território nacional. Constituem os seus objetivos específicos: identificar, analisar, divulgar e atuar sobre os fatores condicionantes da insegurança alimentar e nutricional no Brasil. Articular programas e ações de diversos setores que respeitem, protejam, promovam e provejam o direito humano à alimentação adequada, observando as diversidades social, cultural, ambiental, étnico-racial, a equidade de gênero e a orientação sexual, bem como disponibilizar instrumentos para sua exigibilidade. Promover sistemas sustentáveis de base agroecológica, de produção e distribuição de alimentos que respeitem a biodiversidade e fortaleçam a agricultura familiar, os povos indígenas e as comunidades tradicionais, e que assegurem o consumo e o acesso à alimentação adequada e saudável, respeitando a diversidade da cultura alimentar nacional. Incorporar à política de Estado o respeito à soberania alimentar e a garantia do direito humano à alimentação adequada, inclusive o acesso à água, e promovê-los no âmbito das negociações e cooperações internacionais. O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, resultado de pactuação intersetorial, será o principal instrumento de monitoramento desta política. O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é o principal instrumento de planejamento, gestão e execução da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nesta aula, abordaremos os desafios identificados pelo Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para a concretização da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, de modo a identificarmos as principais questões a serem enfrentadas para assegurar a promoção da segurança alimentar e nutricional e para a garantia do direito humano à alimentação adequada da população brasileira. Desafio 1. Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. O constante aperfeiçoamento dos programas de transferência de renda para as famílias de baixa renda é imprescindível para a garantia da segurança alimentar e nutricional da população brasileira. Neste sentido, no âmbito da transferência de renda, há duas importantes ações governamentais que contribuem para a promoção da segurança alimentar e nutricional. O Programa Bolsa Família, que transfere renda às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, e o benefício de prestação continuada, que assegura o pagamento de um salário mínimo mensal às pessoas idosas com 65 anos ou mais e às pessoas com deficiência de qualquer idade e com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Na temática da alimentação escolar,
o Programa Nacional de Alimentação Escolar apresenta-se como importante estratégia, tanto para a promoção do acesso à alimentação, bem como para a promoção de uma alimentação mais saudável. Desafio 2. Combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase em povos e comunidades tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio rural. É preciso assegurar a continuidade e o aperfeiçoamento de políticas que ampliem as condições de acesso à alimentação dos que ainda se encontram mais vulneráveis à fome, de forma a também superar a desnutrição nesses grupos. São necessárias, portanto, a construção e a execução de políticas diferenciadas e específicas, que respeitem as culturas, as formas de organização social, as especificidades étnicas, raciais e as questões de gênero, através da articulação de estratégias de inclusão produtiva rural. Desafio 3. Promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação da agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de base agroecológica. O fortalecimento dos pequenos produtores é o melhor caminho para combater a pobreza e a fome. O apoio a iniciativas que contribuam para a produção de alimentos saudáveis, incentivando a produção agroecológica e outros tipos de agricultura que respeitem o meio ambiente e apoiem a produção de alimentos saudáveis e dietas sustentáveis ao longo das cadeias de abastecimento alimentar, implica implementar mudanças significativas nas formas de produção convencionais, com a transição de monoculturas altamente dependentes de insumos químicos externos para formas de produção mais diversificadas e sustentáveis. Desafio 4. Promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população brasileira à alimentação adequada e saudável. Esse desafio é bastante abrangente e envolve a questão do abastecimento, da promoção do acesso da população a alimentos saudáveis, da legislação sanitária, da economia solidária, das perdas e desperdício de alimentos, dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, da agricultura urbana, na perspectiva do fortalecimento dos serviços de apoio à comercialização da agricultura familiar e à sociobiodiversidade. Desafio 5. Promover e proteger a alimentação adequada e saudável da população brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias. Promover uma alimentação adequada e saudável por meio da integração de ações que perpassam por ações de educação alimentar e nutricional, capazes de incentivar escolhas alimentares mais saudáveis pelos indivíduos e por medidas regulatórias que obriguem a indústria a adotar, na produção de alimentos, parâmetros mais alinhados à promoção do direito humano à alimentação adequada. No tema da promoção da alimentação saudável, destaca-se a necessidade de redução do consumo regular de refrigerante e suco artificial, ampliação do consumo de frutas e hortaliças, implementação das recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira e da Estratégia Nacional de Promoção do Aleitamento Materno, além das ações de educação alimentar e nutricional nas escolas e o fortalecimento do programa Saúde na Escola. Desafio 6. Controlar e prevenir os agravos decorrentes da má alimentação. O sobrepeso e a obesidade têm crescido no Brasil em todas as faixas etárias. O cenário de doenças relacionadas a todas as formas de má nutrição no Brasil é muito preocupante. O excesso de peso é um fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e câncer, responsáveis por mais de 70% das causas de morte no Brasil. Neste sentido, faz-se necessária a contenção do crescimento da obesidade na população adulta, a suplementação de vitaminas e minerais para crianças, a atualização da regulamentação da fortificação de farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico. Destaca-se também a necessidade de investir na qualificação dos profissionais da atenção básica, em relação à prevenção e ao controle dos agravos nutricionais para o enfrentamento deste desafio. Desafio 7. Ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à água para a população,
em especial a população pobre no meio rural. Os principais usos da água para a segurança alimentar e nutricional envolvem água para o consumo humano, água para a produção de alimentos, recursos hídricos e saneamento básico. A expansão das tecnologias sociais de acesso à água, com a priorização de povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, é um desafio a ser enfrentado e envolve a necessidade da implantação de cisternas, da ampliação e melhoria das ações de saneamento básico e da conservação e recuperação de nascentes. Desafio 8. Consolidar a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, aperfeiçoando a gestão federativa, a intersetorialidade e a participação social. A consolidação das ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional perpassa pelo fortalecimento das estratégias, tais como elaboração dos planos estaduais de segurança alimentar e nutricional em todos os estados, realização das conferências de segurança alimentar e nutricional, estabelecimento dos mecanismos de financiamento para a gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, garantia do funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, faz-se necessária a realização de um pacto federativo pela garantia do direito humano à alimentação adequada, com estados e municípios. Desafio 9. Apoio às iniciativas de promoção da soberania, segurança alimentar e nutricional, do direito humano à alimentação adequada e de sistemas alimentares democráticos, saudáveis e sustentáveis em âmbito internacional, por meio do diálogo e da cooperação internacional. A atuação brasileira na área da segurança alimentar e nutricional é reconhecida pelo mundo e nossas experiências servem de referência para diversos países. Daí, a importância de se fortalecer o Fórum Permanente de Diálogo com a Sociedade Civil Brasileira em temas de cooperação internacional relacionados à segurança alimentar e nutricional, e estruturar as redes internacionais de pesquisa em segurança alimentar e nutricional como forma de apoio à soberania alimentar, à segurança alimentar e nutricional e ao direito humano à alimentação adequada. O acompanhamento da execução das ações governamentais voltadas para a promoção da segurança alimentar e nutricional possibilita identificar o desempenho da atuação governamental, apontando para as intervenções que necessitem do aprimoramento da gestão pública. O conjunto de informações gerados nas atividades de monitoramento também é fundamental para a prestação de contas da ação governamental à sociedade e para determinar os caminhos a serem traçados na busca da consolidação da segurança alimentar e nutricional. Os sistemas alimentares globais de hoje, com sua produção em escala industrial e resíduos excessivos, não são sustentáveis, produzindo significativa degradação e poluição ambiental, causando extensos danos aos sistemas naturais. Torna-se fundamental uma abordagem nova, coletiva e integrada para administrar os recursos naturais do planeta. O grande desafio para os sistemas agrícola e alimentar é atender de maneira sustentável às crescentes necessidades alimentares de uma população crescente. A ação fragmentada não será suficiente. Os sistemas alimentares do mundo exigem uma revisão abrangente. É necessário o desenvolvimento de diretrizes globais e nacionais para a garantia de acesso a uma alimentação saudável e sustentável a partir da implementação de políticas econômicas e sociais que aumentem a demanda por alimentos nutritivos e reduzam demanda por alimentos pobres em nutrientes. Os programas de proteção social, como alimentação escolar e transferência de renda, levam a melhores resultados nutricionais. A alimentação é multideterminada e, portanto, as ações e políticas para promover uma alimentação adequada e saudável a todos incluem as dimensões e princípios da segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada, devendo incidir sobre diversas áreas e setores da sociedade.